Quem é o Paul Washer do Brasil? Este é o meu assunto hoje. Eu sou o Walter McAllister e este é o programa Café Espiritual. Eu me lembro do tempo em que um certo cantor, e eu confesso que eu não me lembro do nome dele, era conhecido como o Frank Sinatra do Brasil. Era muito celebrado, usava o mesmo tipo de roupa, cantava com aquele jeito crooner, não é? do Frank Sinatra, do Tony Bennett, e era muito celebrado, não é? E como as pessoas sempre quando apresentado, sempre as pessoas diziam: este é o Frank Sinatra do Brasil. E hoje em dia nós estamos vendo também muita especulação em torno de quem seria a contraparte de certas figuras que estão sendo conhecidas no meio evangélico, principalmente reformado no Brasil. Esse é o problema, não é? Porque, de fato, isto denuncia o fato de que nós estamos sendo movidos por uma cultura de celebridade. Pessoas estão querendo se identificar, de certa forma, se atrelando à celebridade dos que são de fora. Primeiro, eu acho que o problema talvez seja ainda mais básico que este. É que nós ainda temos uma vocação de colonos. Nós ainda vemos o nosso país, a nossa nação, com os olhos de quem é um estrangeiro, ou seja, nós tentamos achar nossa validade, nossa autenticidade, a nossa identidade lá fora, dizendo que nós somos, digamos, uma expressão nacional daquilo que é bom, daquilo que é ideal, daquele que é internacional. E desta forma nós tentamos mostrar que nós também temos valor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa assim, já de partida. Creio que nós temos valor com ou sem estes figuras que são tão conhecidas de outros países, do primeiro mundo, digamos. Nós não precisamos nos espelhar nessas pessoas ou sermos uma versão nacional, uma versão tupiniquim dessas pessoas. Por quê? Porque Deus levantou uma igreja aqui do solo brasileiro. Nós temos desde artistas populares de música a autores que têm todo o direito de serem reconhecidos pelo que são, pelo seu valor, sem eles terem que ser uma expressão nacional daquilo que é de fora. Este problema de celebridade é um problema que, aliás, é uma dinâmica que rege o mundo de hoje, sendo uma sociedade midiática, muito voltada à internet, muito voltada à televisão, muitas paradas de sucesso. Nós tendemos a cultuar pessoas. Celebridades quer dizer pessoas celebradas. Nós celebramos pessoas, a sua fama, a sua notoriedade, a sua contribuição. E nós podemos reconhecer a contribuição de pessoas. Certamente podemos reconhecer a contribuição de Agostinho, de C.S. Lewis, de Lutero, de Calvino, de Billy Graham, de outras pessoas assim que tiveram uma grande contribuição à igreja de modo geral. Mas daí para celebrá-los, daí para fazer camisetas com o seu rosto, como se faz hoje na cultura pop, na cultura de rock and roll e tal, já é outra coisa. Eu me lembro que eu estive numa conferência há uns anos atrás e estava lá pregando o Paul Washer. Paul Washer estava presente e como ele já tinha se tornado conhecido por causa de um vídeo muito contundente, um homem que pregava muito o evangelho, era um evangelista e de certa forma um profeta, mas é mais um evangelista porque ele se pauta por explicar claramente o que é o Evangelho e que realmente se rendeu, realmente de coração, a Cristo. É o trabalho de evangelista. Ele é, por excelência, um evangelista. E é um evangelista reformado. Quem acha que a teologia reformada acaba com o evangelismo está redondamente enganado. O primeiro grande avivamento nos Estados Unidos foi sob a tutela de Jonathan Edwards, um teólogo reformado. O próprio Calvino, ele escreveu as Institutas da religião cristã com a intenção de evangelizar
a França, país da sua origem. Então, ah, nós vemos nesse homem o evangelista, Paul Washer. Nesta conferência, lotada por sinal, eu vi ele se dispor a assinar os livros. Ele tinha um livro publicado que nunca escreveu um livro. Era assim, eram transcrições das mensagens dele. Ele mesmo nunca escreveu o livro. Mas era um livro que tinha um compilado das suas mensagens e tal. E ele se dispôs a assinar os livros, dar seu autógrafo, coisa de celebridade, a um livro e consequentemente, bater um selfie, bater uma foto com as pessoas que ali estavam reunidas. Fez uma fila que deu volta no quarteirão. Foi um negócio assim, tinha centenas de pessoas na fila. E esse homem incansavelmente assinou todos os livros, bateu fotos com todo mundo, um sacerdote mesmo, né? No ano seguinte, ele não estava presente. Na mesma conferência, um ano depois, ele não estava presente e o seu livro estava à venda. Não venderam quase nada daquele livro, nada, porque ele não estava presente e, portanto, a celebridade presente era outra pessoa que estava lá, que estava inspirando as filas intermináveis para a assinatura. O valor do livro era atrelado à presença daquele que tinha a fama. Então, quando a gente pergunta uma coisa como quem é o Paul Washer do Brasil, o que nós estamos dizendo? O que nós estamos dizendo? Gente, nós estamos afirmando que em nós, nosso valor só é reconhecido se nós formos uma versão tupiniquim de algo lá fora. E eu creio que isto não glorifica a Deus e certamente não valoriza o enorme talento e a enorme dedicação e o grande valor que tem os nossos pastores e os nossos líderes cristãos no Brasil. Ninguém pode ser a versão brasileira. É tão ridículo quanto alguém se chamar o Frank Sinatra do Brasil. Paul Washer tem um, nós temos outros. Uma vez eu sentei com o Richard Foster, nós estávamos numa conferência, eu estava ministrando, ele também estava ministrando, e a gente acabou se desencontrando, até que no fim eu me apresentei e disse, vem cá, você quer jantar? Eu quero. Ele tinha sido mais ou menos largado de lado, ele veio substituindo o Eugene Peterson, que tinha sido convidado e Eugene não pôde vir por causa de uma doença da sua esposa. Eugene já faleceu, Richard Foster ainda está por aí. Mas a gente sentou na última noite e ele olhou para mim e disse, por que vocês não chamam para pregar? Por que vocês chamam palestrantes internacionais? Vocês são tão bons quanto nós e custa muito caro para nos trazer. Mas a verdade é que nós temos um fascínio com aquilo que é internacional, com aquilo que vem de fora. Parece que aquilo tem mais brilho, mais valor, mais, mais a dizer para nós do que os que estão do nosso lado. E a verdade é que há pastores maravilhosos, excelentes, que não precisam ser versão de ninguém. Eles têm valor em si, pois Deus os chamou, os capacitou e eles estão fazendo uma contribuição enorme. Não vou enumerar quem são, mas eu só estou dizendo que essa questão de celebridade está fazendo mal à igreja, distorce o papel do pastor e mais, faz com que pastores menos conhecidos se sintam menos. E muitos buscam esta fama, muitos buscam esta afirmação, muitos buscam essa notoriedade, e como se fosse algo benéfico, como se fosse algo virtuoso. E não há virtude nenhuma nisso. Cada um tem que ser uma versão de si mesmo. No passado, quando eu era imaturo, quando eu era um jovem pastor, eu já quis ser o Jimmy Swaggart do Brasil, já quis ser o Jack Hayford do Brasil, já quis ser outros. Por quê? Porque eu ainda estava me firmando, ainda estava me achando. Mas como uma igreja, nós temos que nos achar, nós temos que nos firmar, nós temos que descobrir que Deus levantou uma igreja brasileira. Os missionários fizeram sua contribuição, mas agora do solo brasileiro nasce homens de Deus que são preparados aqui em seminários excelentes aqui no Brasil e que têm uma grande contribuição a dar. Bom, é isso. Então, quem é o Paul Washer do Brasil não interessa e não importa e eu acho que não existe. Sinceramente, não existe o Paul Washer do Brasil. Bom, este é o meu assunto. Eu estou disponível para
Qualquer coisa, precisando de oração. Esse programa é feito de pastores para pastores. O assunto aqui é o ministério pastoral e desejo contribuir à sua vida. Qualquer coisa, você pode fazer contato comigo. Eu estou no Facebook, o Walter Robert McAllister Jr. O Facebook não deixou que eu usasse o título bispo, né? Mandou mudar. Tudo bem. Mas existe um e-mail também, se você quiser mandar um recado mais ponderado, não muito comprido, por favor, para eu poder atender a todos, mas pode mandar para podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no E, caféespiritual@gmail.com, podcast.caféespiritual@gmail.com. Manda para mim e eu prometo orar, ler e, quem sabe, podendo responder, podendo atender, conte comigo. Eu volto. Esse programa está mais ou menos pegando o ritmo de dois programas por semana. Então, até a próxima. Aqui me despeço, Walter McAllister, no programa Café Espiritual, desejando que Deus te abençoe, rica e abundantemente.